Jesus inicia seu ministério em Galileia. Em Mateus capítulo 4, nós vamos ler que Jesus passa pela tentação no deserto. O diabo vai tentar Jesus no deserto. E quando Jesus sai do deserto, Jesus vai para Galileia, para a região. Galileia não era cidade, Galileia era uma região de várias aldeias e cidades. E lá Jesus começa a chamar os seus primeiros discípulos. Nós lemos em Mateus capítulo 27, versículo 55. O que está acontecendo no capítulo 27 de Mateus é a crucificação de Jesus. E nós vemos que de longe, enquanto Jesus estava sendo crucificado, muitas mulheres estavam olhando ele. E no versículo 55, Mateus diz: elas seguiam Jesus desde a Galileia. Lucas capítulo 8 vai nos dizer que muitas mulheres seguiam a Jesus. Inclusive, Lucas diz no capítulo 8 que essas mulheres, elas patrocinavam ou financiavam o ministério de Jesus. Todos sabem que quando Jesus inicia a sua missão na terra, ele não fica trabalhando, mas enquanto homem, enquanto ser humano e os seus discípulos humanos, eles precisavam se alimentar, eles precisavam repousar, eles precisavam custear a missão. Toda missão tem um custo, todo missionário tem um custo, sim ou não, pastor Carlos? E Lucas capítulo 8 vai dizer que muitas mulheres que eram libertas de demônios, que eram curadas de enfermidades, seguiam a Jesus e financiavam o mistério de Jesus com as suas fazendas, com as suas posses. Uma dessas mulheres, continua prestando atenção na palavra, uma dessas mulheres era Maria Madalena. Lucas capítulo 8 nos diz que Jesus liberta Maria Madalena ou Maria de Magdala de 7 espíritos malignos. Salve o Senhor, Deus! Uma outra mulher se chamava Susana. Uma outra mulher também se chamava, inclusive, cantora Joana. Lucas capítulo 8, versículo 3 diz que Joana era mulher, esposa do procurador do rei Herodes. Alguém que estava na corte de Herodes, no palácio de Herodes, e seguia Jesus e servia Jesus com a sua renda, com o seu dinheiro. Enquanto Jesus está sendo crucificado, está de longe olhando Jesus, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, e Maria, mãe dos filhos de Zebedeu, que era Tiago e João. Jesus é sepultado, colocado no sepulcro. E nós lemos no versículo 61 do capítulo 27 de Mateus, que as mulheres com Maria Madalena e Maria estavam assentadas diante da sepultura de Jesus, acompanhando tudo. E ao terceiro dia, primeiro versículo do capítulo 28 de Mateus, quando começa o primeiro dia da semana, Maria Madalena com as outras mulheres, com Salomé, com Maria mãe dos filhos de Zebedeu e outras mulheres, elas decidem ir ao sepulcro para ungir o corpo do mestre. Era um costume judaico, era uma honra à memória daquele que morreu, ungir o seu corpo. Por isso que Jesus, quando é ungido com um unguento de nardo puro, quando ele é ungido pelas lágrimas daquela mulher que seca com seus cabelos, ele diz: ela está antecipando, ela está cuidando do meu corpo antes que ele morresse, porque isso já era tradição. Eita, Jesus bom! Glória a Deus! Vou dar uma desacelerada para você entender bem o que Deus mandou te falar nessa noite. Aquelas mulheres decidiram fazer algo por Jesus. Amém. No primeiro dia da semana, porque até antes elas não poderiam. E elas saem, João 20 vai dizer que ainda era madrugada, estava clareando o dia, quando elas vão até a sepultura. E Marcos capítulo 16
diz que aquelas mulheres iam na caminhada ou no caminho, conversando entre si e se perguntando: como é que a gente vai tirar a pedra do sepulcro? Porque só tinha mulheres entre elas. E toda sepultura tinha uma pedra, mas não era uma pedra pequena, porque o próprio Marcos, no capítulo 16, vai dizer que a pedra era enorme, era grande. E as mulheres iam fazer algo por Jesus, iam homenagear Jesus, ia dar o seu melhor para Jesus. Já tinham comprado os olhos, o unguento, o coração delas tinha a intenção de fazer o melhor para o mestre, mas elas não sabiam como iam tirar a pedra. No teu coração existe uma intenção de agradar o mestre? Existe? No teu coração existe uma intenção de fazer o melhor para Jesus? Existe? No teu coração existe a vontade de dar o melhor para o reino de Deus? Existe? Mas tem uma preocupação, tem. Todos nós temos uma preocupação na caminhada. Como é que eu vou tirar essa pedra do meu caminho? Como é que eu vou tirar esse impedimento da minha frente? Como é que eu vou tirar essa barreira? Aí eu quero te dizer que enquanto está Maria Madalena e aquelas outras mulheres caminhando para o sepulcro, caminhando para dar o seu melhor a Jesus, um terremoto começa a acontecer lá na sepultura. Mateus capítulo 28, versículo 2, um grande terremoto começa a acontecer na sepultura. Maria Madalena não chegou ainda, mas Deus via a intenção do coração dela, via o coração a intenção do coração de Salomé, a intenção do coração. Deus vê a intenção do teu coração. Sabe o que é que ele manda eu te dizer? Desculpa se eu estou um pouquinho correndo, é porque é um bocado de detalhe que eu quero te contar ainda nessa noite. E o relógio não se converte. Deus está mandando eu te dizer que se a intenção no teu coração é fazer o melhor, só continua a caminhada, porque tem terremoto acontecendo para mover aquilo que é impedimento diante de você. As mulheres nem tinham chegado à sepultura, mas Mateus disse que já tem